Bom dia, sexto ano, tudo bem? Vamos iniciar então mais uma aula de geografia, dando continuidade aí no nosso tema sobre o nosso planeta. Semana passada a gente viu sobre a crosta terrestre, o manto terrestre, as placas tectônicas, e hoje a gente vai ver como é então essa superfície terrestre. Lembra que a gente viu a crosta terrestre, aquela camadinha mais por cima, que parecia ser tão fininha, mas na verdade tem muitos quilômetros de profundidade, tá? Então nós vamos ver aí por cima como é esse relevo, como é a formação desse nosso continente, desse nosso território, tá? Que foi aí construído com o passar de milhares de anos. Como eu comentei com vocês, o movimento das placas tectônicas tem a ver muito com o relevo. Dei o exemplo para vocês que quando elas se encontram, né, pode ocasionar as montanhas, elevação do território, do continente, né? Então, conforme elas se movimentam, de acordo com o seu movimento, acontecem aí algumas modificações no nosso relevo, tá? Então, a gente vai ver um pouquinho sobre isso, como é, então, essas formas da nossa superfície terrestre, tá? Vamos lá, então, capítulo 12, certo? O nosso relevo, então, atualmente, né, 510 milhões de quilômetros quadrados da superfície terrestre, certo? 149 milhões constitui as terras emersas, que corresponde aos continentes e ilhas. Então, toda aquela terra que a gente vê, que são os continentes, que lá embaixo do mar também tem a crosta terrestre, também tem esse relevo, vamos dizer assim, nessa superfície terrestre, porém ela está abaixo do mar. 149 milhões é o que está acima do mar. E a gente sabe que a gente tem muito mais água, muito mais mar do que continente, do que terra, certo? Então, olha aqui, 361 milhões dos restantes corresponde aos oceanos e mares. Então, a gente tem muito mais água do que terra, necessariamente dita aqui, emersa, ou seja, acima das águas que a gente vê, tá bom? Então, olha aí uma imagem muito bonita, né, de um mar de morro, vamos dizer assim, né, ali em Minas Gerais. A gente tem bastante elevação aqui no Brasil, tá? Porém não temos montanhas, picos altos, assim não. Nossa média de elevação aqui no Brasil é baixa, tá bom? A gente não tem um relevo muito acentuado, elevado não, tá bom? Então vamos lá. Bom, o relevo pode apresentar variações de altitude, certo, gente? Então, como a gente já viu naquela foto, volta a foto. Aqui, ó, tem lugares mais baixos, tem lugares mais altos, certo? A gente tem variação de altitude. Isso é altitude, ó, altitude mais baixa, altitude mais elevada, certo? Então, baixa altitude, elevada altitude. A altitude é essa altura aqui, tá bom? Então, vamos lá. A gente tem, então, vários tipos de altitude, né, nos continentes do mundo inteiro. Temos a altitude mais baixa, que é ao nível do mar, e a gente vai elevando a nossa altitude, tá bom? Então, a altitude, ó, bem parecida com a altura, tá bom? Então, qual é a altura, né? Quantos metros de altura? Então, qual a altitude? Então, a altitude começa da linha do mar para cima. A altura começa do chão para cima. Então, é essa a diferença, tá bom? No Brasil, nos lugares mais altos ou de maior altitude que a gente tem, é o Pico da Neblina, tá? No estado, perdão.
no estado do Amazonas, tá? Com quase 3.000 metros de altura, tá? Porém, a gente tem no mundo, né, lá na Cordilheira do Himalaia, na Ásia, né, o Monte Everest, com 8.848 metros, tá? Quase 9, né? Falta pouco para chegar em 9.000 metros. Só que no Brasil não chega a 3.000 metros o mais alto. Então a gente percebe que no Brasil não temos um relevo, né? Um solo, aí para vocês imaginarem, um chão de altitude tão elevada. Bom? E aqui nessa imagem a gente vai ver os diferentes tipos de altitude, os diferentes tipos de formas de relevo que existe no planeta Terra, tá bom? Então temos o oceano, tá? Então o mais baixo é o oceano. Então qualquer lugar que esteja ao nível do mar seria o nível de menor altitude, o mais baixo, tá bom? Que seria então ao nível do mar. São as planícies, tá? Então, aquela areia, né, do mar, toda aquela faixa litorânea que está ali na altura do nível do mar, a gente chama de planície, tá? O planalto é uma altitude um pouquinho mais elevada, ó. Bom? Não tão elevado. O planalto é um pouco só elevado, né, diferente do nível do mar. Escarpa seria estilo de altitude com essas caídas bruscas aqui, parece que cortou, tá vendo? Reto. Não é assim, não vai descendo onduladinho, que nem uma montanha. Não, o nome disso é escarpa, é esse aqui que desce reto. Tá? Deu para ver a diferença? Ó, desce retinho e aqui vem onduladinho, descendo aos poucos. Isso aqui é montanha, serra. Isso que vem reto é escarpa, é essa a diferença. Depressão, olha aqui, ó, é o vale. O vale está aqui, né? Mais profundo do que um vale, para vocês terem uma ideia. Sabe aquela parte, aquela baixada, aquela parte mais funda de um relevo, tá? É a depressão. Depois tem aqui algumas ondulações, né, de planaltos também, esses não tão altos também são planaltos, e vales, né, lugares cercados. A diferença do vale com a depressão é que o vale ele é cercado de lugares altos, cercados aí de serra, montanha, planaltos. É cercado. E aí no meio tem uma depressão, uma parte mais funda, que geralmente acaba acontecendo alguns lagos até, igual está aí na imagem aqui. Isso é vale. Tá? Agora, uma faixa grande, só de queda, é a depressão. Aí a montanha são as elevações mais antigas e mais altas. Que são a composição da montanha ela é muito antiga. A gente nem tem montanhas no Brasil, a gente não pode dizer que tem montanha, porque consistência, né, a configuração geológica, a rocha que compõe uma montanha é muito antiga. Tá? O que a gente tem aqui no Brasil, bem parecido com montanhas, são serras. Tá? A diferença é a composição disso, dessas rochas, do que é feito. Tá bom? Então a gente tem serras, montanhas, vales, depressão, planalto e planície. Beleza? Então são os tipos de relevo que se encontram aí nos continentes. As montanhas são as maiores elevações encontradas no relevo terrestre, então são as mais altas de todas. Bom, são as montanhas. O conjunto de montanhas então, é chamado de cordilheira, tá? Então, quando a gente vê ao longe, e aqui no Brasil não temos, né? Então é difícil de imaginar. Mas olha nessa imagem aí, né? Um conjunto de montanhas, é muita montanha, e são muito altas, certo? Porque as montanhas são as mais altas de todas. Então é a cordilheira, certo? O relevo montanhoso é o mais irregular e abrupto,
ou seja, o que mais tem de muito alto e muito baixo ao mesmo tempo, certo? Por ter sido formado recentemente, sofreu pouco a erosão. Então, são cadeias de montanhas formadas mais recentemente, pode ser que com o passar de milhões de anos, né, elas podem aí até sofrer algum tipo de queda por causa dos desgastes do tempo, do vento, né, uma erosão natural. Os planaltos correspondem a superfícies irregulares, que podem ser compostas de diversas formas, tá? Com elevações maiores ou menores, tendo morros, que são menores, serras, que são mais altas, aquelas mais arredondadas que parecem montanhas do desenho que a gente viu, e chapadas, certo? Que parecem os escarpas lá. Então, tem vários tipos de formação de planaltos. Então, como a gente vê na imagem, são ondulações nos terrenos, tá? Não é isso. Vamos ver o que mais que a gente tem aqui. As planícies. As planícies, como eu falei para vocês, geralmente estão na costa litorânea, tá? Então, aquela que é mais nível do mar. Então, aquele território mais retinho que a gente vê, mais plano, né? Sem ondulações de muitos planaltos, sem ondulações de serras e montanhas. Aquele território mais lisinho, olha, que nem a gente vê na imagem, mais retinho, tá bom? Então, existem vários tipos de planície. As fluviais, cortadas por grandes rios, aqui é de rio, tá vendo? Então, tem as planícies que são em volta dos rios e as litorâneas, que são perto do litoral, do mar, tá bom? Depois temos também as depressões, que eu falei para vocês, que é a parte baixa, né? Então, a gente tem as montanhas, a serra, a parte alta. E também, então, e aquela parte baixa que fica ao pé das montanhas, parte mais baixas ainda, formando até lagos, como eu falei para vocês, né, os vales. Então, depressões são esses terrenos mais baixos, e tem algumas depressões que são até abaixo do nível do mar, tá? São bem profundas mesmo, certo? Isso aí, gente. Então, nós temos vários tipos na nossa formação, né? Como a gente vê aí nossos territórios, os nossos continentes, a gente tem diversos tipos de relevos, tá bom? E o relevo oceânico, tá? O oceano parece que não, mas também tem algumas diversidades aí nas suas formas, tá? Olha lá, no assoalho do oceano pode ser encontradas tanto cordilheiras quanto fossas profundas. A gente não consegue ver isso. Por quê? Porque está lá no fundo do mar. Então, todo aquele território, né, que tem abaixo do mar, se você mergulhar no fundo do mar, você chegar no fundo do mar, você vai ver que tem ali um território, tem ali a crosta terrestre, certo? E mesmo nessa crosta terrestre abaixo do mar, também pode haver montanhas, também pode haver ali cordilheiras no fundo do oceano. É por quê? Porque tem as divisas, placas tectônicas também ali no fundo do oceano, conforme elas se mexeram, né, modificaram ali o território do fundo do mar. Bom, para você ter uma ideia, a maior montanha do relevo oceânico está no arquipélago do Havaí. Ela mede 10.203 metros de altura, dos quais 6.033 metros ficam submersos. Quer dizer, dá para ver, então, desde o chão lá até em cima, tem mais de 10.000 metros. Porém, 6.000 metros é de vista, de visão, é para fora do mar, dá para ver, tá? Que algumas dessas regiões
são até consideradas como ilhas, tá bom? Na imagem ao lado, podemos observar a cordilheira que se estende no relevo central do Oceano Atlântico, chamado dorsal mesoatlântico. Aqui, gente, ó. Então, no meio do Oceano Atlântico, lá no fundo, onde a gente não consegue ver, isso aqui é um desenho para a gente ter uma noção disso, uma cordilheira, uma cadeia de montanhas no fundo do mar. Olha que interessante. Então, o fundo do mar também tem diferentes formas de relevo, certo? Então é isso, ó. De acordo com a profundidade e as formas, o relevo oceânico pode ser classificado em 3 principais regiões. Vamos observar o esquema a seguir para a gente ver como que é cada um deles. Olha lá. Então, olha aqui está o nosso território, continente, onde a gente vive. Aqui está o oceano. Então, a gente vê o oceano, a gente vê uma ilhazinha ali, um pedaço de terra. Só que, na verdade, é uma montanha que está aqui embaixo do oceano e que a gente vê só um pedacinho em cima. São pequenas ilhas, certo? E, ao mesmo tempo, a gente tem depressões, olha, que são chamadas lá embaixo de fenda ou fossa oceânica. Por que fossa? Porque acaba acumulando muitos resíduos aqui. Bom, então aqui, extração de sal, a pesca, e conforme vai adentrando, né, no fundo do mar, né, que a gente fala, o mar é traiçoeiro, precisa ter cuidado quando vai para o mar, né, porque a onda leva mesmo, e o chão desce do nada, olha aqui, em regiões assim, então pode ficar muito fundo, de repente, a gente precisa até ter cuidado mesmo quando vai para a praia, viu, gente? Bom, então, a gente percebe que tem uns relevos lá embaixo de vários tipos, bom? Então, tem a talude continental, que é essa descida que vocês veem, a bacia oceânica, a parte aqui embaixo, a ilha oceânica, que seria essa montanha, a região abissal, essa aqui, né? A fossa oceânica, que é essa descida, né? Essa descida também, tá? A região abissal. A região palágica, tá? Dorsais, que é essas ondinhas, tá vendo? De elevação e fenda. Então, gente, o que eu quero que vocês entendam aqui? Que é um relevo de diferentes formas, também abaixo do oceano. Bom? Então é isso. Já é atividade, olha. Então vamos fazer a atividade da página 107, são só 3. Pouquinha lição dessa vez, hein, gente? Só 3 exercícios. Análise aqui, tá? O topógrafo. Para você nomear, né, as diferentes alturas, as serras, a planície. E depois vocês veem certinho. Qualquer dúvida vocês me perguntam, tá bom? E aí, os diferentes relevos. Olha aqui uma plantação e uma serra. Legal. Eles vão fazendo degraus, tá vendo? Isso aqui é a técnica do terracenamento. Vão fazendo degraus. Legal. Bom, qualquer dúvida na atividade, vocês mandam mensaginha para mim, eu ajudo vocês, certo? Então é isso, gente. Nossa aulinha hoje sobre as diferentes formas de relevo, não só nos continentes, mas também aí no fundo do mar, tá? Um beijo para vocês, até a próxima aula.